Bom, olá pessoal, vamos fazer uma questão do Mackenzie aqui sobre coeficiente angular, equação de reta, ok? Bom, na figura a seguir, a cotangente do ângulo alfa é igual a 4, a tangente do ângulo beta é igual a 2 sobre 3 e o ponto M de coordenadas 2, 3 é o ponto médio do segmento AB. Então, o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B é... Então, ele quer o coeficiente angular dessa reta aqui. Bom, vamos lá. Vamos levar algumas considerações logo. Se ponto M é ponto médio, quais são as coordenadas desse ponto M aqui? 2 e 3. Ok? Como se acha as coordenadas de um ponto médio se você tem os pontos extremos A e B? Bom, o x do ponto M... O x desse ponto M aqui, ele é, já que ele está no meio, ele é a média aritmética dos extremos. Ou seja, é o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2. Ok? Então, o x do ponto M é xa mais xb dividido por 2. Só que o x do ponto M eu tenho. X do ponto M é igual a 2. Vou passar esse 2 para lá multiplicando. Então, a gente vai ter que o x do ponto A somado com o x do ponto B, isso é igual a 2 vezes 2, 4. Legal. Vou deixar isso aqui para a gente finalizar a nossa conta. Bom, como que eu acho o y do ponto M? Da mesma forma, ó. O y do ponto M é igual ao y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. Mas quem é o y de M? 3. Então, y do ponto A mais o y do ponto B é igual a 6. Eu vou precisar desses dois pares ordenados para o ordenado de A ou para o ordenado de B, ok? Para achar o coeficiente angular dessa reta. Legal? Então, já armei essas duas equaçõezinhas aqui. Muito bem. Agora eu vou tirar a equação dessa reta R e vou tirar a equação dessa reta S. Como que eu vou descobrir a equação da reta S? Bom, vem cá. Para você descobrir a equação de uma reta, a gente usa, normalmente, uma equação chamada de equação reduzida, y igual a mx mais q. Quem é o m? O m é o coeficiente angular da reta. E como é que a gente descobre o coeficiente angular da reta? O coeficiente angular da reta, ele é dado pela tangente do ângulo de inclinação da reta, que é a tangente desse ângulo aqui, ó. Ok? Então, se eu tenho a tangente desse ângulo aqui, eu vou colocar no lugar do M. Beleza? E como que eu vou descobrir o ponto Q, professor? O ponto Q é o ponto onde a reta corta o eixo Y. O ponto onde a reta corta o eixo Y, a gente chama de coeficiente linear da reta, ok? Então, se eu tiver isso aí, eu tenho a equação dessa reta. Beleza? Então, se você olhar aqui, ó, essa reta aqui é fácil de obter a equação dela. Por quê, professor? Porque eu tenho o coeficiente angular da reta. Qual a tangente de beta? A tangente de beta é 2 sobre 3. Então, essa tangente aqui nada mais é do que o coeficiente angular da reta S. Ok? Bom, e essa reta aqui, ela corta o eixo Y onde? Em 0. Então, o coeficiente linear dela vale 0. Então, eu posso afirmar que a reta S, né? A equação dela é dada pelo coeficiente angular da reta, que é 2 sobre 3, vezes o x, mais o q. Como o q é igual a 0, eu vou deixar a equação da reta desse jeito. Muito bem, nem vou colocar mais 0. Já tenho a equação da reta S. Agora eu tenho que obter a equação da reta R, beleza? Só que para obter a equação da reta
R, observa que da reta R, o coeficiente linear é 0 também, tá? Porque a reta R passa por esse ponto. Então, o coeficiente linear dela vale 0. A equação dessa reta R, eu vou depender da tangente desse ângulo aqui, galera, porque é o ângulo sempre tirado a partir do eixo X, ok? Bom, como vai ser o ângulo sempre tirado a partir do eixo X até encontrar a reta, eu preciso da tangente desse ângulo, que eu vou chamar de θ. Então, professor, como é que eu calculo a tangente de θ? Porque eu tenho a cotangente de alfa. Deixa eu adiantar algo para vocês aqui, daqui a pouco eu explico. A tangente do meu ângulo θ é exatamente igual à cotangente do ângulo alfa. Como a tangente de θ é igual à cotangente de alfa, significa dizer que o coeficiente angular da reta R é igual a 4. Então, o coeficiente angular da reta R é igual a 4. Bom, como o coeficiente linear é igual a 0, significa dizer que a equação da minha reta R é exatamente igual a 4x. Muito bem. Bom, então estamos andando bem aqui, né? Agora vem para cá. Professor, por que a cotangente do ângulo alfa é igual à tangente de θ? Quanto que dá alfa mais θ, galera? Repare que alfa mais θ dá 90 graus, ok? Então vem para cá, olha. Eu peguei aqui uma outra situação onde o ângulo alfa mais o ângulo θ vai dar 90 graus, legal? Tem um triângulo retângulo, né? Então a soma de alfa mais θ é 90 graus. Como que eu calculo a tangente de alfa? É cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Como que eu calculo a tangente de θ? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Observe bem que esses dois valores aqui, eles são inversos. Ok? C sobre B, B sobre C. B sobre C. Então, a cotangente do ângulo alfa, a gente sabe que, por definição, a cotangente de um ângulo é exatamente o inverso da tangente dele. Legal? Por definição, a cotangente de um ângulo é o inverso da tangente dele. Então, a cotangente de alfa é o inverso da tangente de alfa. Quem é a tangente de alfa? C sobre B. Como que procede essa divisão? Repete o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Então, esse B sobe, o C desce. Observe que B sobre C é a tangente de quem? É a tangente de θ. Então, a cotangente de alfa é igual a quem? A tangente de θ. Então, está demonstrado o que eu queria demonstrar para vocês. Legal? Muito bem. A tangente de θ é a cotangente de alfa, que é igual ao coeficiente angular da reta R, que é igual a 4x. Beleza? Bom, então, repare bem o que eu vou precisar aqui, ó. Nesse ponto B aqui, eu tenho as coordenadas. É xb e yb, né? xb e yb. Nesse ponto A aqui, eu tenho as coordenadas xa e ya. Tudo bem? Essa reta aqui não é a reta y igual a 4x? Então, nesse ponto aqui, o meu x é o xa, e nesse ponto aqui, o meu y é o ya. Nesse ponto B aqui, o meu x é o xb, é o xb, né? E nesse ponto aqui, o meu y é o yb. Então, significa dizer que nesse ponto aqui, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Nesse ponto aqui, xa. E quem é o y do ponto A? O y do ponto A é 4 vezes xa. Ok? Muito bem.
Nesse ponto aqui, eu tenho XB e eu tenho o YB. Quem é o YB? 2/3 de XA. Agora eu vou pegar isso aqui e vou jogar na minha equação, ó. XA mais XB não é 4? Então, XA mais XB é 4. XA mais XB é igual a 4. E aqui, YA mais YB é 6. Mas quem é YA? É 4XA. Mais. Quem é o YB? O YB é 2/3 de XA. Dois terços de XB. Vamos acertar isso aqui a tempo, né? Que eu estou trabalhando com a reta B, né? Legal? Desculpa o erro aí, ó. Aqui é 2/3 de XB. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 6. É isso que eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver esse sistema aqui, ó. Tranquilo? Para resolver esse sistema aqui, você pode proceder de várias formas. Você pode fazer por soma, você pode fazer por comparação, né? Você pode isolar o XA aqui ou o XB aqui, tanto faz. Vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa equaçãozinha aqui por menos 2 e vou multiplicar essa equaçãozinha aqui por 3. Multiplicando essa equação aqui por menos 2, eu vou ficar com menos 2XA menos 2XB igual a menos 8. Ok? Multiplicando todo mundo aqui por 3, 3 vezes 4, 12XA. 3 vezes 2/3. Esse 3 eu vou cortar com esse, né? Vai ficar 2XB igual 3 vezes 6 vai dar 18. Vamos lá. Soma as duas equações agora. Eu vou ficar com menos 2XA mais 12XA, 10XA. Ok? Isso aqui vai dar 0, né? Um elimina o outro e aqui vai dar 10. Se 10XA é igual a 10, significa dizer que o x do ponto A é igual a 1. Já achei o meu x do ponto A. Achando o x do ponto A, eu vou substituir na primeira equação. X do ponto A mais x do ponto B é igual a 4. Aqui eu vou colocar 1. Esse 1 vai passar para lá subtraindo. Então, quem é o x do ponto B? O x do ponto B é 3. Se eu tenho XA e eu tenho XB, eu tenho YA e o YB. Ó, se XA é igual a 1, quem é YA? Y do ponto A é igual a 4 vezes 1, que é igual a 4. Então, eu tenho as coordenadas do meu ponto A. Quais são as coordenadas do meu ponto A? O meu ponto A vai ser XA, que é igual a 1, e 4, que é o YA. XB não vale 3? Se XB vale 3, significa dizer que o Y do ponto B é igual a 2/3 de 3. Eliminou? Y do ponto B é igual a 2. Muito bem. Observe bem, então, que eu tenho as coordenadas também do meu ponto B. Quais são as coordenadas do ponto B? 3 e 2. Ok. Se eu tenho esses dois pontos aqui agora, galera, eu vou partir para fazer o quê? Para obter o coeficiente angular dessa reta aqui. Tá, beleza. E como é que se calcula coeficiente angular, professor? Para se calcular coeficiente angular, a coeficiente angular de uma reta é a tangente de inclinação dessa reta. Bom, como é a tangente, eu vou precisar do delta x, que é o cateto, delta y, que é o cateto oposto,
e vou dividir pelo ΔX, que é o cateto adjacente. Ou seja, o coeficiente angular dessa reta, que é dado pela tangente desse ângulo de inclinação aqui, é exatamente igual o ΔY dividido pelo ΔX. O que seria o meu ΔY, né? Seria o YB menos o YA dividido por quem? Pelo XB menos XA. Não importa como está a reta, como a reta está no plano cartesiano, tá? A equação é a mesma, beleza? Então, vamos lá. Eu preciso calcular o coeficiente angular da reta. Vou subir aqui um pouquinho, só para a gente arrumar espaço aqui, ó. E vamos lá. Quem é o y do ponto B? O y do ponto B é igual a 2. Menos, quem é o y do ponto A? 1. Quem é o x do ponto B? 3. Quem é o x do ponto A? 4. Então, isso vai ficar igual a 1 sobre, 3 menos 4 vai dar menos 1. Então, o meu coeficiente angular vai ser igual a menos 1. Ok? Bom, resposta então, letra A, coeficiente angular, menos 1. Beleza? Quer dar um print? Pode dar um print aqui nessa folha. Vamos tentar colocar tudo no mesmo plano para você. Ver se a gente consegue aqui. Bom, não deu todo aqui para você tirar um print, mas pode tirar um print aí se você quiser, né? E tira um print aqui do equacionamento final. Beleza, galera? Um abraço!